Ainda pegando o final dessa visita do Blinken à China, em que o Xi Jinping se demonstrou bastante irritado, digamos assim, né? Tipo assim, que hora que esse cara vai embora? No final da visita, uma entrevista que o Blinken deu, ele falou que a China está tentando interferir nas eleições dos Estados Unidos, né? Falou com todas as palavras. Algo que também houve essa fala lá naquele encontro, quando o Xi Jinping esteve nos Estados Unidos, naquele encontro com Biden e tudo mais. E uma das outras coisas que o Blinken falou, sem falar diretamente para a China, mas todo mundo entendeu, que nos Estados, quando perguntado sobre as manifestações dos universitários, que nos Estados Unidos há democracia e que o direito ao protesto e à manifestação é protegido, né? Só que não é bem isso que a gente está vendo, né? Nessas universidades, principalmente na Universidade de Colômbia. A cada hora que eu entro nas redes, tem uma nova universidade aderindo. Agora eu estava vendo Kansas, não sei se foi aqui no chat alguém colocou sobre alguém Kansas. Comentou. Alguém comentou aqui sobre Kansas. Eu tinha visto mais cedo em outros países, Austrália, o nosso convidado Chico Alencar falou do México. Mas o fato é que nos Estados Unidos há uma grande repressão hoje a esses protestos. E ontem Biden falou pela primeira vez sobre, né? E ele falou: tem o direito de manifestar, tem que respeitar a lei, mas o nosso apoio a Israel continua intocável. Ele falou isso, com todas as palavras. Como que você lê essa situação neste momento nos Estados Unidos, destes protestos? Olha, eu acho que são protestos extremamente importantes. Eu estou lendo um livro de um professor da Universidade da Califórnia, um livro escrito em 2006, que ele faz um primeiro capítulo, assim, falando sobre a bolha americana, né? E usa ali os elementos que compõem a bolha americana. E ele coloca o lobby israelense como um dos elementos que compõem essa bolha. A mídia, o papel da mídia, o papel do militarismo que cresce ali a partir de 2001, e também o lobby de Israel, e mostra como esse lobby é fortíssimo nos Estados Unidos e que tem um impacto sobre a opinião pública, sobre a mídia, né, sobre a sociedade dos Estados Unidos mesmo. Então a gente vê, e agora está muito quente, né, e vai crescendo o número de universidades, mas a gente vê, desde o 7 de outubro, os Estados Unidos foram um palco de muitos protestos, inclusive de judeus antisionistas. Isso é muito importante. Se a gente pega uma configuração da sociedade norte-americana, que os movimentos sociais, o sindicalismo, eles não têm protagonismo, né, ali nas forças sociais, e tem o lobby israelense, tem uma propaganda muito forte do papel de potência dos Estados Unidos, e esses protestos crescem, se avolumam dentro deste país, que tem uma ação direta, né, no massacre promovido por Israel. Eu acho que é muito importante, eu acho que é uma mudança, é uma virada muitíssimo importante e que, como você falou, Ana, está, né, inspirando movimentos em outros países. Inclusive, eu acredito, esse país que você falou, mas me parece também que no Japão já estão começando alguns acampamentos. Então, primeiro, eu estou vendo como uma movimentação muito importante, dado assim, o contexto dos Estados Unidos. Não estou aqui falando que os Estados Unidos não têm nenhum movimento social, não é nada disso, né? Mas, assim, comparativamente com outros países, o papel, uma política extremamente atrelada a Israel, sem muitas contradições internas sobre o papel de Israel, então acho que nesse momento é muito importante. Agora, sobre a repressão nos Estados Unidos, a gente repete, a gente que faz parte dos analistas progressistas e que está sempre falando, a gente repete o tempo todo a farsa da democracia americana. Eles têm uma farsa óbvia ali no sistema eleitoral, né? É um sistema até confuso, eu custo a entender, eu sempre tenho que estudar o sistema eleitoral norte-americano para entender, mas eles têm essa questão ali eleitoral de como funciona, né? Como se elege o presidente, mas tem também essa questão óbvia da repressão. E o Biden, eu acredito que ele esteja até levantando uma bandeira, me parece que alguém do governo já se posicionou sobre isso também, sobre um artifício muito usado, que é ligar o antisionismo ao antissemitismo, né? Um artifício de baixíssimo nível, eles usam muito, e isso faz parte também dessa questão da indústria do Holocausto. E outro ponto é que ele falou, né, que os Estados Unidos têm liberdade, mas é o país da ordem, porque ele quis dizer que os protestos são violentos, né? Ele não entrou no mérito das pessoas estarem
protestando contra o massacre de um povo, mas sim que os protestos são violentos. Então, eu acho que acaba desnudando, acaba ficando absolutamente óbvio para a gente, e a gente precisa bater muito nessa tecla, porque é pedagógico, a farsa da democracia norte-americana. Porque a gente vê, muitas vezes a gente liga o YouTube, né? Tem muitos analistas, a televisão então nem se fala, né? Na televisão principalmente, em que a régua de comparação é com os Estados Unidos, e os Estados Unidos, muito pior, os Estados Unidos usam essa bandeira da democracia para fazer intervenção, para minar e limitar a soberania de uma série de países, né? E com, às vezes, consequências muito catastróficas, como foi o caso, um dos casos mais emblemáticos que eu acho que é o caso da Líbia, né? Os Estados Unidos destroçaram a Líbia, é um caso recente, tem o caso do Iraque, do Afeganistão, enfim, vários. A gente pode falar sobre a pressão que eles utilizam para limitar a soberania da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, enfim, mas sempre muito presente com essa bandeira da democracia, que infelizmente muita gente compra, né? Muita gente compra, já divide o mundo entre a democracia europeia, norte-americana e o outro lado do mundo autoritário. Então, eu acho que tem essas duas questões. Primeiro, é muito importante, dada a configuração da sociedade norte-americana, e, em segundo lugar, muito importante para a gente bater na tecla de que os Estados Unidos reprimem protestos, que eles usam a bandeira da democracia, eles manejam muito bem essa bandeira de acordo com seus interesses. Rose, há dias atrás eu assisti uma entrevista de um jornalista americano britânico, na verdade, chamado Piers Morgan, com o professor John Mearsheimer. O Piers Morgan, o professor Mearsheimer estava falando sobre a perspectiva da guerra na Ucrânia, depois da aprovação desses recursos, né, do governo americano, mais de 60 bilhões de dólares. O John Mearsheimer estava dizendo que a guerra estava perdida, que muito provavelmente que a Rússia deve ganhar essa guerra, né, em função de vários fatores que vários analistas já estão colocando na mesa, a superioridade militar, de armamento, de exército, né? Enfim. E o Piers Morgan fala sobre isso não é lamentável, porque, afinal, os Estados Unidos ele é o campeão da democracia no mundo, ele defende a democracia em todo o planeta. E aí teve essa resposta antológica do professor Mearsheimer, dizendo que não é verdade isso, né? Na verdade, os Estados Unidos ele patrocina golpes de Estado e derrubada de governos democráticos há mais de 60 anos, né? Alia-se às piores ditaduras. Então, não é verdade que ele tem esse compromisso todo com a democracia. Isso aí, na realidade, aí já sou eu falando, né? É uma fantasia de parte de setores midiáticos, né, que criaram essa fantasia dos Estados Unidos defensor da democracia, quando isso não é verdade. A minha pergunta é sobre voltando ainda à questão da Ucrânia, que é uma guerra que vai voltar a morrer mais gente, porque esse dinheiro caindo lá na conta da Ucrânia já começou a morrer mais gente. Eu vi até uma entrevista hoje com uma autoridade militar da Rússia dizendo que nos últimos dias morreram muitos ucranianos, porque entrando dinheiro lá, eles não são preparados, a Ucrânia está convocando recrutas sem nenhum preparo, está jogando, está praticamente lançando uma geração inteira de ucranianos numa máquina de moer carne ali, naquele fronte, e a Europa parece que não, a Europa parece completamente ensandecida, as lideranças europeias parecem completamente embriagadas pela híbris da guerra, cegas para uma realidade que está na cara deles, né, que é uma guerra que não pode ser vencida, porque para a Rússia é uma questão existencial. E a Rússia a gente já tem estatísticas que a Rússia ela tem uma quantidade de armas superior a toda a OTAN, todos os países da OTAN juntos. Ela cresceu muito, a Rússia, nos últimos anos, depois da guerra, inclusive, né? Aumentou
o número o exército cresceu, a produção industrial, a economia russa, que eles queriam massacrar a economia russa, né, com essas sanções, acabaram que elas foram uma dádiva para a Rússia, porque permitiram um processo de reindustrialização super acelerado da Rússia. E como é que você está vendo agora, depois da aprovação desses recursos, como vai ficar a questão da Ucrânia? Então, o Mersheimer, só para fazer um comentário, o Mersheimer, junto com o Stefan Alt, escreveu sobre o lobby israelense, inclusive sofreu muita pressão para publicar, né, isso lá no início dos anos 2000, já falando sobre como o lobby israelense opera na sociedade, no sistema político norte-americano. Bom, o que a gente tem, né, da guerra da Ucrânia? A Rússia ganhando posições, pessoas, né, ligadas lá às Forças Armadas da Ucrânia admitindo que a Rússia está ganhando posições, né? Eu acredito que militarmente, no campo de batalha, pelas análises militares que eu acompanho, eu não sou especialista nessas questões táticas militares, mas eu gosto de acompanhar. No campo de batalha, a Rússia está numa situação muito mais confortável, né? Começou uma grande virada ali de estratégia a partir de setembro de 22, conquistou territórios, manteve esses territórios. Internamente na Rússia, o Vladimir Putin foi eleito, né, com uma votação, foi uma vitória acachapante do Putin. Economicamente, o FMI já subiu esse ano a previsão de crescimento da Rússia, então a Rússia está nessa posição muito melhor do que a Ucrânia militarmente e economicamente. No sistema internacional também o objetivo não foi alcançado, que é justamente isso que os Estados Unidos perseguem há algum tempo já com as sanções, que é colocar a Rússia como um parceiro tóxico, né, criar um cerco político nas instituições internacionais, nas organizações multilaterais, e colocar a Rússia numa situação ruim e afastar ela de parceiros importantes. Eles também não conseguiram. O que os Estados Unidos conseguiram, que a gente pode dizer que eles foram bem articulados e se deram bem, foi em vender cada vez mais armas. O complexo militar industrial dos Estados Unidos está vendendo muitas armas e as grandes companhias de petróleo também estão se dando bem, né, com essa guerra. Quem está se dando mal, obviamente, por uma questão humanitária, também é o povo ucraniano, que tem um presidente débil, né, que não consegue apresentar resultados. Daqui um mês, faz um ano que a Ucrânia começou uma contraofensiva sem resultados, e eles já admitiram isso, que eles não tiveram resultados, e a Europa é o grande X da questão neste momento, né, porque a Alemanha e a França têm dado sinais aí de que querem aumentar, que querem escalar com a Rússia. Essa questão da Europa é curiosa porque me parece que eles estão já prevendo que o Donald Trump pode ser eleito, né? E ele fala que vai acabar com essa guerra em um dia, enfim, não quer dizer que ele vai exatamente fazer isso, mas a gente sabe que ele é contrário à guerra com a Rússia, mas e que ao invés deles tentarem uma saída negociada com a Rússia, porque os políticos russos, né, o Putin, não só os políticos, né, mas os representantes do governo, a Zakharova, o Peskov, eles estão... Nossa, me fugiu o nome agora do ministro das Relações Exteriores, o Lavrov, eles estão há um tempão batendo na tecla... eles estão um tempão batendo na tecla do seguinte, vamos negociar o final dessa guerra, né? O Lavrov, quando veio aqui no Brasil, no G20, né? Ele falou até irritado, tá aí o Blinken aí, por que a gente não sente, por que aí tá aí com Lula, por que não tem uma mesa de negociação dessa guerra? Exatamente, e aí a França, eu vou sublinhar que a França e a Alemanha, ao invés de eles sentarem uma saída negociada, né, de sentar na mesa com a Rússia, não, eles têm um pânico anti-russo ali, uma ideia de revanchismo russo, umas teses totalmente descabidas de que a Rússia pretende fazer uma expansão em direção à Europa ali, né? Enfim, é uma coisa muito descabida, mas parece que eles estão optando para escalar com a Rússia e me parece para assumir esse conflito caso uma saída dos Estados Unidos, né, de que eles ali estejam fornecendo ajuda para a Ucrânia, caso os Estados Unidos saiam. Isso vai ter resultado? Eu acredito que não. A Rússia já se mostrou muito resiliente economicamente, politicamente,
eles foram... o que se inaugurou de sanções ali em fevereiro de 2022 foi uma coisa absurda. Eles estão com as reservas congeladas, né? E mesmo assim estão crescendo. A população russa não passa por dificuldade de abastecimento de comida, né? Tem comida nos mercados, não é aquela economia, né? Nós estamos em guerra e as pessoas não estão tendo o que comprar, né? Então, eu acho que existe um esforço aí desse grupo político do Biden, dos democratas, do Blinken, da Nancy Pelosi, em continuar vendendo armas, né? Até um esforço interno assim para aprovação, porque os republicanos estão batendo muito o pé. Eu acho que a gente já fez um programa até sobre isso, né, o Miguel, que era sobre quando estava tramitando uma votação, ou no ano passado, em setembro do ano passado, se ia sair ou não a ajuda para a Ucrânia, porque os republicanos não queriam, e agora saiu uma ajuda, mas no pacote com Israel. Né? Mas, assim, eu acho que existe ali, a principal questão para os Estados Unidos neste momento está ligada ali o complexo militar industrial, porque eles ainda estão ganhando muito dinheiro, né? Mas não acredito que o Donald Trump vá manter essa guerra caso ele se eleja. A grande questão, eu acho que vai abrir um cenário interessante é se o Donald Trump for eleito e o que vai fazer, principalmente França e Alemanha.